que eu quero falar com vocês e meditar um pouco sobre a vida dele. Salomão, filho do rei Davi, ele estava no trono, reinando no lugar de seu pai após a sua morte. E o reino de Israel, a nação de Israel, ela era formada por 12 tribos, 12 grandes povos. Então, todos eles formavam a nação de Israel. E era sobre esse povo que Salomão governava. Salomão, o homem mais sábio da terra, já no final dos seus dias, ele pecou gravemente contra o Senhor. Ele começou a adorar outros deuses por influência das suas muitas mulheres. Então, esse pecado desagradou muito a Deus. E Deus trouxe uma consequência, não apenas para o reinado de Salomão, mas como para toda Israel. Deus, então, ia escolher um novo rei, ia levantar um novo rei sobre aquele povo. Mas ele ia dividir a nação em 2 outras tribos. E é aí que o personagem da nossa história de hoje se encontra. E eu quero ler com vocês, eu quero convidar você a ler, junto comigo, pega a sua Bíblia aí, no livro de 1 Reis, no capítulo 11, e nós vamos ler primeiro o versículo 28. A minha Bíblia diz assim: Jeroboão era um jovem capaz, e Salomão viu que ele trabalhava com vontade. Então, o colocou como encarregado de todos os trabalhadores forçados do território das tribos de Efraim e de Manassés. Agora, nesse mesmo capítulo, eu quero que você leia comigo o versículo 37 e o versículo 38. Diz assim: Jeroboão, eu vou fazer de você o rei de Israel. E você vai governar todo o território que quiser. Se você der atenção a todas as minhas ordens e viver de acordo com a minha vontade, fazendo aquilo que eu aprovo e obedecendo às minhas leis e aos meus mandamentos, como fez o meu servo Davi, então eu sempre estarei com você. Eu farei com você que você seja o rei de Israel, como fiz com Davi. Certamente farei com que os seus descendentes governem depois de você. Então Deus escolheu esse jovem, Jeroboão, para ser o novo rei de Israel. E aí algumas coisas me chamaram a atenção sobre a vida dele. Primeiro, por que Deus escolheu um jovem, uma pessoa que não era da família real, que não pertencia a família de Davi, não era nenhum primo distante, nem nada disso de Davi? Por que Deus então chamou? O que Deus viu na vida dele para tê-lo chamado para ser rei de Israel? Deus ia dar a Jeroboão 10 das 12 tribos. Ele ia reinar sobre uma grande nação. E aí o que a própria Bíblia fala aqui no versículo 28, é que Jeroboão, ele era valente, ele era poderoso. Em outras traduções, fala que ele era um jovem poderoso e valente. E não apenas isso, ele era um jovem laborioso. Na Ferreira de Almeida, que é uma das traduções mais antigas que nós temos, numa linguagem mais rebuscada, digamos assim, fala que ele era laborioso. O que é laborioso? É aquela pessoa que se dispõe a trabalhar, que é ativa no trabalho. Ele fala também que ele trabalhava com vontade. Nessa versão que eu li, fala que ele trabalhava com vontade. Então, isso atraiu os olhares de Deus para a vida dele. E não só de Deus. Na época que ele estava trabalhando, ele chamou a atenção do próprio rei Salomão. Ele se destacava entre os outros trabalhadores da obra. E aí, é a primeira coisa que eu quero falar para vocês, jovem adolescente, que está me ouvindo nessa noite. Se você quer ser usado por Deus, faça alguma coisa. Não espere o momento para fazer. Não espere alguma coisa acontecer para fazer. Nós estamos aqui num ambiente totalmente diferente do ambiente da igreja. E às vezes você pensa, é muito mais fácil
Pelo contrário, existe todo um aparato que está atrás disso daqui que vocês estão vendo. E tem uma equipe muito grande trabalhando. E aí a gente pensa assim, mas tem jeito de trabalhar? Tem jeito de trabalhar. Tem muitas formas de trabalhar. Então, às vezes, a gente quer exercer alguma coisa, mas de braços cruzados, sem fazer nada. Tem muita coisa que pode ser feita dentro do ambiente da igreja, onde você está, na sua escola, se esforce para ser um dos melhores alunos. Se você já trabalha, tem essa oportunidade, se esforce para ser o melhor funcionário. Com certeza você vai chamar a atenção ali no lugar onde você está, você vai fazer a diferença. E Jeroboão, outra característica dele que me chamou a atenção foi que ele fazia o seu melhor. Nessa tradução que eu li, fala que ele era um jovem capaz, que ele trabalhava com vontade. A gente está vivendo numa geração que é uma geração que tem as coisas com muita facilidade. Quer fazer uma comida, nem esquenta micro-ondas, não, isso não existe. Pede pelo aplicativo, é muito mais fácil. Não é assim? Eu quero fazer um exercício. Não, eu coloco aí, pego uma live aí de algum educador, algum preparador, fico ele assistindo, faço uns 5 minutos, depois eu desisto, não faço mais nada. Então, ele trabalhava com vontade. Ele é um jovem que ele tinha vontade de fazer, ele se esforçava para fazer. Faça o seu melhor, aquilo que você tem. Já comece a trabalhar isso, porque Deus está vendo o seu esforço. E outra característica que eu vejo nele é que ele era um jovem que trabalhava onde? No palácio? Não, ele não trabalhava no palácio. Ele não estava no meio ali da realeza. Ele não era algum conselheiro, como foi Daniel. Não, ele não trabalhava ali no palácio. Ele estava, sabe aonde? Construindo as muralhas de Jerusalém. Esse era o campo de trabalho de Jeroboão. E aí você pode pensar, vou me esforçar para trabalhar debaixo do sol quente. Ele estava lá, se esforçando, trabalhando num lugar que muitas pessoas não estavam vendo ele. Então, a segunda característica que eu vejo na vida de Jeroboão era que ele era um trabalhador esforçado, independente do lugar aonde ele estava. Hoje em dia, a gente quer apenas mostrar o nosso trabalho, fazer, mas a gente não se esforça para fazer no secreto. E aí que está a diferença. Nós queremos aplausos, aprovações, mas nós não nos esforçamos como deveríamos esforçar quando a gente está no secreto. E eu vejo isso, quando Deus olha para Jeroboão, ele viu nele um jovem que se esforçava, que trabalhava, que foi capaz de liderar todos os trabalhadores que ali estavam, mesmo sem ninguém saber quem ele era. E a gente vê outros exemplos na Bíblia que assim também aconteceram. Davi foi um desses exemplos. Quando Jessé chega na casa, quando Samuel chega na casa de Jessé, ele pergunta, cadê os seus filhos? Cadê? Não, estão todos aqui. Não, mas tem um que está trabalhando lá, cuidando das ovelhas lá. Então, Davi era um que estava trabalhando no secreto. E enquanto ele estava lá no secreto, no meio das ovelhas, o que acontecia? Ele estava se capacitando, ele estava trabalhando. Ele conseguia desenvolver a sua força, defendendo as suas ovelhas de lobos, de ursos, de leões. Ele estava ali trabalhando a sua capacidade, a sua intimidade com Deus. Quantos salmos que Davi conseguiu escrever, ou quantos salmos ele escreveu enquanto ele estava ali no campo com as suas ovelhas. Trabalhe no secreto. Outro jovem que também trabalhou em secreto foi Gideão. E Gideão, enquanto a cidade estava sitiada pelos midianitas, tudo que os israelitas plantavam, os midianitas vinham e tomavam, roubavam deles, não deixavam eles plantar nada. Gideão estava em secreto, malhando trigo no lugar onde era de se espremer uvas. Ele era o menor, ele mesmo dizia, eu sou o menor da minha casa, eu não tenho capacidade, a minha família é a menor, eu sou a menor da minha família. Mas ele estava dando o seu melhor. Ele estava trabalhando, ele estava entregando o que ele tinha de melhor em secreto. Ninguém sabia de Gideão ali. E foi lá,
trabalhando, que Deus chama, eu sou contigo, Gideão, vem comigo e trabalhe nessa tua força. E aí então, Deus levanta Gideão, e com uma das histórias que talvez muitas pessoas conheçam, e então eles conseguem derrotar os seus inimigos. Eu quero dizer para você que Deus, Ele não vai te chamar pelo cargo de importância que você ocupa. Às vezes o seu pai é uma pessoa influente, a sua família tem pessoas influentes, mas não é isso que vai fazer a diferença. Deus vai chamar aquelas pessoas que no secreto têm trabalhado para Ele, enquanto outras pessoas não têm visto. E eu quero dizer então isso para você: se esforce, trabalhe, entregue o seu melhor, mesmo que outras pessoas não vejam, mesmo que não tenha ninguém observando o seu trabalho. Faça o que você tiver de fazer de melhor, não esperando aplausos ou aprovação de pessoas, mas atraindo o olhar e a aprovação de Deus para a sua vida. Mas falando assim, nós temos muitas qualidades a enaltecer sobre a vida de Jeroboão. E aí eu gostaria de falar com você sobre as oportunidades que chegaram sobre a vida dele. Então ele teve a oportunidade de ser rei, ele teve a oportunidade que Deus prometeu a ele, que ele reinaria sobre tudo aquilo que o coração dele desejasse. Ele teve a oportunidade de que a sua descendência formasse, então, uma nova geração de reis sobre Israel. Alguém que não era ninguém, foi colocado num dos lugares mais nobres, liderando a nação de Israel. Ele teve essa oportunidade, ele chegou, Deus realizou, Deus cumpriu isso na vida de Jeroboão. Mas o que ele fez com essa oportunidade? Ele desperdiçou a oportunidade que ele ganhou, que ele recebeu de Deus. Deus deu a ele a condição de que, se ele cumprisse os mandamentos, se ele obedecesse, se ele fosse fiel como Davi, Jeroboão poderia ficar sossegado, que toda a sua casa, então, reinaria após ele. E Jeroboão faz o contrário. Lembra lá no início que eu falei que eram 12 tribos? E então Deus pega 10 das tribos e entrega para Jeroboão. E outras 2 tribos formaram então uma outra nação menor. E aí o que aconteceu? Essa nação menor ficava então somente os descendentes de Davi, ficaram ali. Deus falou: não, eu vou preservar essas tribos, elas vão ficar aqui pela minha fidelidade a Davi, pela promessa que eu fiz a Davi. E aí todo o povo tinha então que ir até Jerusalém, porque o templo de Salomão ficava lá em Jerusalém e era lá que eles prestavam culto. E lá eles tinham que ir prestar culto, e quem estava reinando lá era Roboão, outro filho de Davi. Quando Jeroboão começou a ver essa atitude das pessoas, ele pensou consigo: não, eu não posso fazer isso, porque se as pessoas forem lá a adorar a Deus, eles vão entrar em contato com o Roboão, vão entrar em contato com aquelas pessoas, eles vão me tirar do poder, e aí Roboão vai ser o rei de tudo, e eu não vou fazer isso. Ele não confiou na promessa que Deus entregou a ele. Ele simplesmente deu ouvido ao seu ego, ele não teve fé, ele alimentou então o desejo da soberba dentro do seu coração. E o que ele fez? Ele pecou gravemente contra o Senhor. Ele estabeleceu altares, ele colocou ídolos ali nas cidades, no reino, né, de Israel, nas 10 tribos, colocou e falou para todo o povo: olha, não precisa adorar mais lá em Judá, na tribo do sul. Vocês devem agora adorar aqui, podem adorar aqui, aqui estão seus deuses. Ele não apenas pecou, cometeu o pecado, mas ele levou todo o povo a pecar. E aí eu quero dizer a você, jovem adolescente que está aí me ouvindo nessa noite, você pode pensar assim: nossa, que cara louco de fazer uma coisa dessa, receber algo tão grande de Deus e desperdiçar dessa maneira. Eu quero dizer para você que assim como Deus fez com Jeroboão,
Ele também fez comigo e com você. Nós que aceitamos a Cristo como nosso Salvador, somos chamados a pertencer ao reinado de Deus. Ele nos deu a oportunidade de termos a salvação, a vida eterna. Ele nos deu a oportunidade de sermos limpos dos nossos pecados. Ele nos deu promessas que se cumprirão aqui na terra, mas que também serão cumpridas lá no céu. E o que você tem feito com essa grande oportunidade que Deus tem entregado a você? Às vezes você pensa, isso é uma bobagem, eu não vou fazer isso, não vou dar atenção. Mas olhe, não desperdice a chance que você tem de poder fazer parte do reino de Deus, de poder ser chamado de filho de Deus. Não desperdice essa chance, não desperdice a oportunidade que Deus está colocando. Aproveite esses dias, esses momentos que você está na sua casa. Se você tem cometido algum pecado, alguma falha, se você está longe dos caminhos do Senhor, o Senhor está te dando uma nova oportunidade. Jeroboão não teve essa chance, mas você tem essa chance de voltar aos caminhos, de consertar a sua vida. O Senhor Jesus, Ele tem prazer em perdoar aquele que se arrepende verdadeiramente. Então não perca a oportunidade, não perca a chance que Deus está colocando diante de você. Não perca as chances, as oportunidades, porque elas, assim como diz o ditado, uma vez vão passar e depois não vão mais retornar. E eu quero deixar essa palavra de meditação aí para o seu coração. E eu espero que você possa ser tocado através dessa palavra. Trabalhe, se esforce naquilo que você tem feito, naquilo que você faz. Mas principalmente, não desperdice as oportunidades, principalmente a oportunidade da salvação que o Senhor Jesus tem entregado.